fazer o bem não tem preço, mas tem custo. E a gente tem que ficar em paz com isso. Um dos grandes problemas no terceiro setor é o tabu sobre dinheiro, né? A gente não vem para o terceiro setor para ganhar dinheiro. Então, a gente tem dificuldade de lidar com esse tema. Só que sem recurso financeiro, a coisa não acontece, não funciona. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Vamos começar a nossa live. Hoje o nosso tema da live é os 5 erros fatais que pode estar afundando, naufragando, prejudicando a sua entidade, a sua instituição. E aqui eu queria, para quem tem muito novato hoje aqui na live, me apresentar rapidamente. Eu me chamo Alexandre Fernandes, sou empreendedor social há quase 20 anos e há 14 anos atrás eu consegui encontrar um modelo de financiamento que gerou sustentabilidade financeira para a instituição que eu dirijo. E, graças a Deus, a gente consegue, ou conseguiu até hoje, né, passar por todos esses altos e baixos que o nosso país passa, graças a Deus, conseguindo manter a instituição sadia, conseguir manter a equipe com pagamento em dia, é uma instituição 100% profissional, a gente trabalha com... A gente tem trabalho voluntário só para campanhas muito específicas, mas no grosso, assim, no geral, a nossa instituição ela funciona com profissionais contratados, seja registrados por CLT, seja como pessoa jurídica, dependendo do caso. Tá? E aí eu percebi, há mais ou menos um ano atrás, né, recebi uma matéria pela internet, que hoje no Brasil a gente está tendo um processo muito forte, muito significativo de fechamento de instituições, né? Ficou esquisito do jeito que eu falei. Mas tem muita instituição fechando as portas, deixando de cumprir a sua missão social, porque tá muito difícil, está muito duro manter uma instituição funcionando. E como a gente já conseguiu resolver esse problema há 14 anos, eu comecei a vir para as redes sociais, fazer isso que não é fácil, não é confortável, a gente vai acostumando, a gente vai conhecendo pessoas, fazendo amigos, tenho o maior carinho por todo mundo que participa das lives, mas o fato é que há um ano atrás eu comecei a compartilhar o que a gente fez, o que a gente encontrou, quais foram os erros, quais foram os acertos, para conseguir a gente ter uma jornada no terceiro setor que conseguisse que a gente tivesse uma instituição funcionando dignamente, com, enfim, uma instituição sustentável financeiramente e que pudesse estar cumprindo o seu papel social, a sua missão, e a gente mantendo o nosso propósito. Tá? Só dando esse parêntese aí, e vamos começar no conteúdo agora. Gente, antes de eu falar sobre os 5 erros, tem um quadro aqui na nossa live que é a frase do dia, que eu mudei agora para a frase da tarde. É uma live que a gente faz vespertina, então eu já queria combinar com vocês, toda terça e quinta-feira a gente vai estar fazendo essas lives aqui por esse canal do YouTube nosso. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Quem gostar do canal, vamos indicar para outras pessoas, gente. Tem muita gente no terceiro setor hoje batendo cabeça, sentindo sozinho, abandonado. E a ideia aqui é a gente realmente se unir, se aproximar, trocar experiência e a gente poder fortalecer o terceiro setor, que hoje está num momento muito fragilizado. E a frase da tarde de hoje é do Jean Cocteau. Eu acho que é assim que fala, é um francês, Jean Cocteau, né? O nome soa francês, mas é uma frase que eu já cansei de ouvir, imagino que vocês também tenham escutado essa frase. É um momento inspiracional da nossa live,
é o momento para você fazer uma pequena reflexão antes da gente entrar no conteúdo mais denso, que é o seguinte: ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. A gente tem na história da humanidade momentos em que pessoas fazem algo extraordinário. E é nesse momento que você percebe que o impossível só é impossível porque não teve alguém que foi lá e fez. Tentou várias vezes, tem aquela frase, né, do Gutenberg, que inventor da lâmpada. Diz aí para mim no chat, quem é bom de física, de ciência, que falava, demorou, acho que era mil tentativas para criar a lâmpada elétrica e ele errou 999, na milésima ele conseguiu. Aí o cara, pô, você tentou para caramba? Não, eu descobri 999 formas que você não consegue o resultado que eu queria. Então, gente, é muito importante nessa nossa luta no terceiro setor a gente pensar fora da caixa, muitas das vezes, a gente testar novas hipóteses, a gente tentar novos caminhos. A única coisa que você... tem uma frase famosa do Einstein, que é insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Mas vamos lá. Quais são os 5 erros fatais que podem estar afundando a sua entidade? Aí o Edson já me corrigiu, o Thomas Edison. É isso aí, seu xará, né? Quase seu xará, Edson. Muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Quais são os 5 erros fatais que podem estar afundando a sua entidade, né? E aqui é muito importante você ter clareza do seguinte: às vezes, quando a gente está dirigindo uma entidade, fazendo a gestão de uma instituição, tão ou mais importante você saber o que fazer, é você saber o que não fazer. É tão importante quanto fazer, talvez até mais. E aqui eu queria compartilhar alguns erros muito comuns que nessa minha jornada no terceiro setor eu vejo muita instituição cometendo. Então, preste atenção, vê se faz sentido para você. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, coloca aí no chat, que no final eu vou responder a qualquer pergunta que tiver aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. O erro número 1, eu chamo da síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem já ouviu esse samba? Deixa a vida me levar. Não vou tentar cantar aqui que vai ficar esquisito. Vida leva eu. É síndrome do Zeca Pagodinho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Você precisa assumir as rédeas na gestão, na direção da sua instituição, da sua entidade sem fins lucrativos. É muito comum a gente ver pessoas que, assim, vai meio que no automático. É meio efeito manada. Ah, todo mundo está indo buscar recurso na prefeitura, então também vou. Todo mundo está indo para as redes sociais buscar doação, então também vou. Então, eu sempre gosto de começar nesse aspecto da síndrome do Zeca Pagodinho com uma questão que é fundamental para mim, que é intenção. Qual é a sua intencionalidade? Porque você tem que ter clareza de que para você ter uma entidade de sucesso, uma entidade... O que é uma entidade de sucesso? Uma entidade que atenda o seu propósito, que atenda a sua missão social, que tenha que trabalhe com a perspectiva de deixar um legado. Você precisa ter a intenção de estar cada dia fazendo um pouco melhor. Aquela coisa de melhorar 1% a cada dia, não é balela não, vai por mim. Você tem que ter essa intencionalidade. Porque quando você entra no piloto automático, eu vejo muitas instituições, às vezes que já tem 30, 40 anos, e aí fica agarrado com modelos, métodos, formas de trabalhar, já que faz parte um pouco da cultura, da história da instituição, e tem dificuldade de testar novos caminhos, de pensar fora da caixa. Então, eu queria que você pensasse no seguinte, eu vi isso de um mentor meu que fez muito sentido para mim.
Se você ficar repetidamente fazendo a mesma coisa sem a intenção de melhorar, se isso fosse a chave, isso fosse a única coisa que você precisaria fazer para a sua instituição tá com uma condição que você gostaria que ela tivesse, né, ou ter sucesso, que é que seja sucesso, motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. Deixa eu falar de novo, porque posso ter me embolado aqui, não ficou claro. Quando você não tem a intenção de melhorar um pouquinho a cada dia, a cada projeto, a cada programa, se você não tem a ousadia de tentar e testar novos caminhos, novas hipóteses, novos modelos, você vira esse personagem. O motorista de táxi que às vezes está 30 anos dirigindo o seu táxi, dirige até muito bem, mas ele nunca vai ser um piloto de Fórmula 1. Porque o piloto de Fórmula 1, ele senta no cockpit, né? E ele, a cada volta que ele dá no circuito, no autódromo, ele faz com a intenção de melhorar, de entrar melhor na curva, de fazer uma velocidade melhor no fim da reta, de frear mais em cima da curva, enfim, de conseguir fazer o menor tempo, conseguir evoluir. E aqui é importante você ter clareza disso, porque aí vai em cima daquela questão que eu sempre falo do propósito, daquilo que é base para quem está no terceiro setor. E aí, diz para mim aí no chat, por que você faz o que você faz? Por que você faz? Por que você faz o que você faz? O que fez você, agora às 4h19 da tarde, de uma quinta-feira, estar aqui comigo hoje? Por que você faz o que você faz? Se você está aqui, você já está na exceção e não na regra. Porque a regra é as pessoas seguirem o samba do Zeca Pagodinho. Eu adoro o Zeca Pagodinho, gente, mas eu não podia deixar de usar isso. Deixa a vida me levar. E aqui você pode escolher ser protagonista da sua história, a história da sua entidade, ou você pode escolher ser passageiro da agonia. Porque, sinceramente, não vai cair do céu. Eu tenho um ditado que um finado amigo meu falou muito, e isso me marcou, que ele sempre falou para mim o seguinte: Alexandre, Deus não joga, mas fiscaliza. E a minha vida, quando eu busco, olho para trás, tem sempre esses momentos cravados nisso. Deus não joga, mas fiscaliza. Você tem que fazer a sua parte. Não pode deixar tudo, né, a encargo dele. Quando você faz a sua parte com essa intencionalidade, com essa garra, com essa dedicação, com esse propósito, pode ter certeza que ele vai fiscalizar e, no momento certo, ele vai abrir um caminho para a sua história, vai abrir um caminho para a sua jornada. Fez sentido, gente? Cuidado com esse erro muito comum em dirigentes da instituição. Eu vejo muito isso acontecer em instituições mais antigas, que já tem uma história, que já tem um jeito de fazer, que já está meio que fechado num quadrado, numa caixinha. Ah, não, eu só trabalho com idoso, eu só trabalho com pessoa com deficiência, eu só trabalho com animal, eu só trabalho com meio ambiente. Eu só tenho esse modelo de telemarketing, eu tenho um modelo de sustentabilidade baseado em doações, baseado em convênios públicos. Aí não tem mais convênio público, aí a prefeitura tranca o cofre, a instituição fecha. Por quê? Porque está na síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, você tem que ser, né? Você tem que ser, vamos dizer assim, o timoneiro, é o capitão dessa jornada, entendeu? Isso é o que eu acredito, é dessa forma que eu trabalho, tá, gente? Desculpa aqui, eu não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, eu estou só compartilhando o que funciona para mim. Sabe qual é o erro 2? O segundo erro mais comum que eu vejo acontecer no terceiro setor? A tática do avestruz. Sabe aquela história do avestruz? Cara, tá tudo dando errado esse ano, pandemia, quarentena, o Estado fechado, o Estado quebrado brasileiro, a empresa que me financiava não financia mais, eu sou de cultura, eu estava apoiado na lei de incentivo, Lei Rouanet, agora mudou todas as regras.
E aí a pessoa bota a cabeça no buraco debaixo da terra e espera melhorar. Espera o momento perfeito, o momento ideal. E aqui, gente, não é sobre perfeição. Aqui é sobre progresso. Essa ideia do momento ideal, o momento perfeito, é uma utopia. Isso é uma busca incansável, infinita. O mais importante é o que você fez hoje, o que você fez hoje, o pouquinho que você fez hoje, o 1% que você fez hoje, que vai ajudar a sua instituição lá na frente. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. A tática do avestruz é muito comum num momento como esse, onde a gente tem uma quebra de paradigma, onde a gente tem uma mudança de cenário. E quando você tem esse tipo de situação de crise, agora embolou, né? Crise de saúde, com crise econômica, com crise política, está tudo junto, é a tempestade perfeita. Aí você vai, enfia a cabeça dentro do buraco e espera essa crise toda passar. E, na verdade, quando você está num momento de crise, é como se você tivesse reembaralhado as cartas. Da mesma forma que oportunidades se fecham, novas oportunidades se abrem. E você precisa ficar presente para isso. E hoje a gente tem essa maravilha da internet, eu sou apaixonado por esse novo mundo, mesmo tendo várias críticas a fazer, mas o mais importante é o seguinte, você ter a possibilidade de se permitir tentar algo novo, porque o que mais tem, né? E hoje você tem um acesso fácil para isso pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, é conteúdo, é informação, e aí você precisa selecionar o que faz sentido ou não para você. Então, cuidado com o segundo erro mais comum, que é a tática da avestruz. Tá? Vamos lá. Alguém falou que gostou da música? O Zeca Pagodinho, é isso aí. Então, vamos lá. A música é muito boa, mas é esse o conceito da música que eu queria fazer esse ponto. Sabe qual é o terceiro erro mais comum que eu vejo em muita instituição? É a desgovernança institucional. O que é isso, Alexandre? O que eu quis falar como desgovernança institucional? Um tema que é muito sensível para toda instituição é governança institucional. Mais do que gestão, é a governança. E a ideia da governança é porque o terceiro setor, nesse aspecto, muitas das vezes se parece com o primeiro setor. Tem muita instituição que funciona quase como um órgão público, entendeu? Tem muita instituição que envolve tantas pessoas, tantos comitês, tantos grupos de trabalhos, conselhos. É um sistema de tomada de decisão tão complexo que acaba que você não consegue avançar, você fica paralisado. Tudo é uma luta, tudo é difícil, começa a gerar, às vezes, grupinhos, política interna, entendeu? Fulano é do grupo de Cicrano, Beltrano é do grupo de não sei do quê. Isso é péssimo para a instituição. Então, gente, aqui a ideia que eu queria passar é o seguinte, nesse caso, para mim, menos é mais. Eu defendo não que a gente lute por instituições maiores, mas por instituições melhores. É mais importante você ter uma instituição enxuta, eficiente, ágil, do que você ter 57 pessoas na diretoria, que para tomar decisão você precisa de um volume de gente absurdo que acaba engessando, acaba prejudicando todo esse processo. Então, espera aí que eu tive uma interrupção aqui agora, com trovão, entendeu? Mas voltando à nossa live. Vamos lá, gente. Então, o erro 3 é a ideia de tomar cuidado com a questão da governança institucional. Lembra que a gente está num momento em que o mais importante nesse momento
é a gente ter... não é mais uma luta do grande contra o pequeno. Eu sempre falo isso, da instituição que é gigante para a instituição que é pequenininha. Hoje a luta é entre a instituição que é mais ágil, mais adaptável do que a instituição que é lenta. Então, assim, é muito difícil as grandes instituições, as grandes organizações que têm um processo de tomar de decisão muito lento, hoje vencer, entre aspas, o que é vencer, né? Vencer, entre aspas, ou conseguir gerar o impacto que quer, reagir a uma crise, do que uma instituição pequena que a tomada de decisão é rápida. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu trabalho, quem está aqui, muita gente que está aqui sabe que eu trabalho muito tempo com jovem aprendiz, né? A gente trabalha com programa de aprendizagem e trabalha com jovem aprendiz. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, vou repetir de novo, que é o seguinte, quando veio a quarentena, a pandemia, o programa continuou, mas teve uma mudança, a gente não podia ter mais aula presencial com os alunos, com os jovens. E como a gente não podia ter aula presencial, a solução, e o governo autorizou isso, é ter as aulas online. O que aconteceu naquele momento? Para você ter as aulas online, a gente decidiu em uma semana. Em uma semana, nós viramos todo o programa para o online. E começamos a atender as empresas, os jovens, aquela coisa toda. Tem grandes instituições que eu conheço que demoraram 3, 4 meses. Tem instituição que até hoje não conseguiu tomar a decisão. Por quê? Porque vai acionar o jurídico, vai acionar a área de informática, de TI, que tipo de plataforma vai usar, como é que vai ser isso, aí a parte pedagógica vai criticar assim, a parte não sei o que vai criticar assado. Enfim, é uma discussão que não termina nunca. E aí tem que ter aquele princípio fundamental que o feito é melhor do que o perfeito. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. Então, nesse ponto, a gente passou muito à frente. Por quê? Porque rapidamente a gente já tinha uma solução para o problema, que no fundo é o que interessa. Então, cuidado com o erro número 3, tenha um sistema de governança que seja simples, ágil e que consiga gerar resultado e ação para a sua instituição do que você ficar aí meses e anos para tomar uma decisão. Erro número 4. Vamos lá para o erro número 4? Erro número 4 é o seguinte, gente. De onde vem o dinheiro? Essa é uma pergunta fundamental e que a gente no terceiro setor às vezes tem dificuldade de fazê-la. A gente age, a gente começa um programa, um projeto, algum tipo de atividade social muito baseado na demanda. Eu tenho uma demanda aqui que eu preciso atender, vamos fazer, e aí você se organiza, né, para como que você vai atender aquele primeiro grupo, aquela primeira parte da ação. Só que, vamos ser sinceros, as ações, elas são, muitas das vezes, as demandas, elas não terminam numa primeira ação. Você só dá um gostinho e aí tem muita gente que vem atrás querendo mais. Independente da área, se a sua área é com idosos, com pessoa com deficiência, com criança e adolescente, não importa a área. Se você colocou um novo serviço para atender a comunidade, para atender a sociedade, a demanda vai vir atrás. Só que a gente não é que nem governo, que a gente tem lá os impostos, os tributos, para poder a gente, né, fazer isso acontecer. A gente depende de ter um modelo de sustentabilidade. E aí lembra sempre daquela frase que eu aprendi com um amigo meu no Finado, que ele sempre falou para mim o seguinte: Alexandre, fazer o bem não tem preço, mas tem custo. E a gente tem que ficar em paz com isso. Um dos grandes problemas no terceiro setor é o tabu sobre dinheiro, né? A gente não vem para o terceiro setor para ganhar dinheiro. Então, a gente tem dificuldade de lidar com esse tema. Só que sem recurso financeiro, a coisa não acontece, não funciona. Porque a operadora a concessionária de energia elétrica continua te cobrando, né? A operadora de telefonia, internet e o serviço que você vai prestar para a comunidade. Então, você precisa de recurso financeiro e você tem que estar em paz com isso. E, para isso, você precisa ter um modelo claro de sustentabilidade. Dito isso, eu já engato no 5º erro mais frequente. É ter um modelo de financiamento que eu chamei aqui, de maneira lúdica, de modelo barata tonta. Cuidado com o modelo de financiamento barata tonta. O que é o modelo de financiamento barata tonta, Alexandre? É você
está girando que nem barata tonta, sem você masterizar algum modelo. Então, você ouve dizer que o caminho agora é doação, é bingo, é rifa, é edital, é bazar, é convênio, é rede social. Cara, você fica gastando maior energia para tentar fazer de tudo e acaba não fazendo nada. E aí, quando você faz assim, você acaba sempre ficando... A sua instituição acaba tendo um modelo de sustentabilidade medíocre, que vamos chamar assim, que está na média, é medíocre. E não vai resolver o seu problema, porque você está sempre atrás da próxima solução, da próxima revolução, do próximo caminho. Ah, não, agora é por subvenção, agora é convênio público, agora é edital, agora eu vou procurar fundações privadas, agora eu vou procurar, enfim, vou fazer bingo, rifa, enfim. Minha sugestão para você corrigir esse erro, focar num modelo, e aí pode ser qualquer modelo, você pode ter o melhor bingo da região, você pode ter a melhor rifa da paróquia, você pode fazer o melhor bazar, você pode se aventurar no mundo político, né? E aí você entender como é que é a lógica aí do mundo político que eu não entendo, e poder se basear no financiamento público, que o financiamento público está muito baseado em relacionamento e, muitas das vezes, em coisa errada, que eu não quero falar aqui. Mas o ponto fundamental é que, quando você define uma estratégia, você precisa masterizar isso. Você precisa ficar bom você precisa ficar bom nisso. E aí eu queria te dar 2 conselhos sobre esse ponto. Qual o modelo, Alexandre? Que modelo que você me orienta, você me sugere usar e tudo mais? Gente, primeiro eu queria que aqui a gente falasse sobre o que eu chamo do protocolo da generosidade. Hoje, para mim, a gente está numa nova era do terceiro setor, e essa nova era do terceiro setor, você tem que compreender que, para você ter um modelo de sustentabilidade que gere receita para a sua instituição todo mês, que garanta receita entrando todo mês, e com isso você consiga ter previsibilidade, você possa tirar a fantasia de bombeiro e deixar de ficar tendo que apagar todo incêndio, para você ter um fluxo de receita mais previsível, você precisa entender no protocolo da generosidade 2 coisas. A primeira coisa é que você não tem mais, nesse momento, a gente não adianta mais só gerar valor para o beneficiário, seja ele qual for, idoso, criança, adolescente, você entendeu? Pessoa com deficiência, não importa qual. Não adianta mais você só gerar valor para o seu beneficiário final. Você precisa agora gerar valor, uma percepção de valor para o seu apoiador. Quem for apoiar a instituição, o que é apoiar? Apoiar pode ser com dedicação, com trabalho, apoiar pode ser com materiais, apoiar pode ser com financiamento, com dinheiro. Se a pessoa que está colocando, vamos dizer, no popular, se alguém, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, estiver colocando dinheiro na sua instituição, para ter sustentabilidade no tempo, que você consiga manter essa relação por anos, quem está colocando dinheiro pode ser R$10 por mês, pode ser R$5 por mês, pode ser R$1.000 por mês, não importa o valor. Quem está colocando dinheiro tem que ter uma percepção de valor, tem que ter uma troca. Porque quando tem essa percepção de valor, a pessoa que já tem essa vocação para doar, para estar participando do social, para estar contribuindo, ela convence o lado racional do cérebro. Nosso cérebro, a gente tem um lado racional, um lado emocional. E é uma briga do tico e teco. Quando você vai tomar uma decisão de comprar alguma coisa ou de doar alguma coisa, é uma briga entre o tico e o teco, o racional e o emocional. Emocionalmente, você quer doar, porque você está empático, você está solidário, você está sensível com aquela causa, com aquele projeto, né? Você, enquanto instituição, afetou o apoiador, a pessoa. Mas ela precisa que o lado racional do cérebro
justifique para ela o porquê de fazer isso. E às vezes, gente, justificar é a chance de ganhar a rifa. Qual é a probabilidade de você ganhar a rifa da igreja? Aqui em Macaé tem algumas igrejas, por exemplo, católicas, paróquias católicas, que fazem rifas no período de época de festa junina, final de ano, e às vezes faz uma rifa de um carro. Então, é uma rifa grande, envolve muita gente, aquela coisa, tem uma festa, quermesse. Vocês já pegaram a visão. Qual é a probabilidade de você ganhar esse carro? Gente, a probabilidade é muito pequena. Mas por que a gente sempre compra a rifa? E o melhor, minha esposa, que é católica, praticante, vai sempre à missa e tudo mais, ela não só compra, como ela ajuda o padre a vender a rifa. Por quê? Porque, primeiro, ela sabe que ela está fazendo algo que ela acredita, que vai ser algo para o bem da comunidade daquela igreja, para as obras sociais da igreja. E segundo, porque de alguma forma, vai que eu ganho, né? Vai que esse ano é a minha vez, é a minha chance. Então, a rifa, ela equilibra o racional e o emocional, porque emocionalmente ela quer ajudar o padre, ajudar a paróquia, ajudar a igreja, mas ela fica racionalizando, pô, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho esse compromisso, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho... Entendeu? Todo mundo tem. Hoje em dia é muito mais comum, muito mais fácil, para não dizer que é para todo mundo, faltar dinheiro do que sobrar dinheiro. Então, ao você tomar a decisão de doar, significa dizer de outra forma que você está deixando de fazer alguma coisa. Seja para o seu lazer, seja para a sua família, enfim. E aí o que acontece? Quando você cria esse protocolo da generosidade, é dando que se recebe, você equilibra os dois lados de quem está doando, quem está tomando a decisão de doar. Isso não é só para a pessoa física, isso também envolve pessoa jurídica, também envolve a empresa. Porque as empresas, por trás do CNPJ, tem um CPF, tem uma pessoa que vai tomar decisão nesse conflito aí do racional com o emocional. Então, gente, o protocolo da generosidade, para mim, ele é muito poderoso, porque ele permite que você tenha um modelo que consiga você consiga sustentar isso muito mais tempo. Ele é muito mais sustentável no tempo. E a segunda coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte: tem um modelo que, para mim, é um modelo faixa preta. Sabe a faixa preta? No judô, no jiu-jitsu, no karatê, sei lá, onde você tem um mestre, né? Aquele que é o top dos top de alguma área. Então, para mim, o modelo faixa preta, na minha opinião, na minha experiência, do protocolo da generosidade é o programa Jovem Aprendiz. São os programas de aprendizagem. Por quê? Porque no programa de aprendizagem, no programa Jovem Aprendiz, não sei se você já ouviu falar ou não do programa, eu sei que tem várias pessoas aqui que já ouviram, inclusive que fazem parte do nosso projeto, da Rede Nacional de Aprendizagem, é o seguinte: no programa Jovem Aprendiz, você gera muito valor para o jovem consegue um emprego, consegue qualificação, consegue salário, uma série de benefícios, muito. E você gera valor para a empresa. Você gera essa troca. Você resolve um problema da empresa, sabe por quê? Porque é uma obrigação legal, ela tem que cumprir uma cota de aprendizes. Então, ao cumprir a cota de aprendizes, ela, na verdade, você está resolvendo o problema delas. Então, tem essa troca. Ela tem essa demanda real, ela precisa resolver isso e ela não consegue resolver sozinha, ela precisa de uma entidade qualificadora. E aí que eu falo, o porquê que o modelo do Jovem Aprendiz eu chamo de faixa preta do protocolo da generosidade? Porque além de você ter você gerar valor tanto para o beneficiário quanto para o apoiador, você tem o Estado brasileiro trabalhando a favor do programa. Tem uma lei que obriga a empresa a apoiar. Isso é muito poderoso. Porque, no fundo, é aquela história do fazer do limão a limonada. A empresa, depois que começa a fazer o programa, não consegue mais ficar sem. Então é isso aí, gente. Fica todo mundo com Deus e vamos junto. Até terça-feira que vem. Forte abraço.